Graças a Deus, irmãos. Mesmo assentados como estamos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos. Façamos a leitura do Salmo de número 34. Salmo de número 34. Eu vou fazer leitura, os irmãos acompanham em suas Bíblias. Salmo de Davi, quando se fingiu de amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todos o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra e nos colocarmos na Tua casa, na certa esperança de ouvirmos a Sua voz, Senhor. Nesse momento que temos a Tua Palavra aberta diante dos nossos olhos, reconhecemos, meu Deus, que somos incapazes de entendê-la, mas nos alegramos no fato de que o mesmo Espírito que inspirou essas palavras habita em nós e nos iluminará para entender. Por isso, Senhor, abre o nosso entendimento para compreendermos a Tua Palavra, sermos instruídos pelo Senhor, animados e corrigidos, no nome de Jesus Cristo é que nós te rogamos. Amém. Todos nós, meus irmãos, passamos por muitos apertos, por muitas dificuldades. Todos nós passamos por momentos difíceis na vida. E experiência não é necessariamente as coisas que acontecem conosco, mas experiência é as lições que nós tiramos daquilo que acontece conosco. De forma que as dificuldades e lutas da vida devem ter para nós lições que nós devemos tirar e como executar isso no futuro. Porque o homem sábio não é aquele que aprende com os seus erros. O homem sábio é aquele que aprende com os erros dos outros para não cair nos mesmos erros. Esse é um sábio. E Davi, meus irmãos, escrevendo esse salmo, ele vai nos mostrar exatamente isso, que passar por apertos é comum na vida do crente, e nós passamos por apertos o tempo inteiro, por situações difíceis, mas que das experiências difíceis pelas quais nós passamos, nós tiramos lições para nós e para os nossos irmãos também. E Davi tirou lições que nos ensinam hoje à noite. O próprio texto já diz, meus irmãos, aí no prólogo,
de onde vem esse salmo. Esse salmo, na verdade, é um canto ao Senhor por livramento. Antes do versículo 1, diz que o salmo é de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque. O que aconteceu, meus irmãos, lá em 1 Samuel capítulo 21, Davi está fugindo de Saul, e nessa fuga ele olha para a região dos filisteus, para a região de Gate, e acha que lá é o melhor lugar para se esconder. Foge para a região de Gate e é preso lá. E ele é tido como espião de Israel entre os filisteus para prejudicar os filisteus. Por isso mesmo ele é levado até a presença do rei. Aqui no texto, o texto fala de Abimeleque. Abimeleque, na verdade, é um título, não é o nome do rei. O rei, na verdade, tinha outro nome, se chama lá no texto Aquis. E o título, Abimeleque, funciona como duas palavras hebraicas. Melech é rei e Ab é pai, então parece que é um rei pai, alguma coisa desse tipo. Era como, por exemplo, o título usado lá no Egito para o rei. O rei era chamado de Faraó. Entre os amalequitas era Agag. Entre os filisteus era Abimeleque. E o texto nos diz que ele, estando na presença de Abimeleque, sendo tido aqui como um espião, ele não tinha como fugir, ele ia ser executado. E a saída que ele encontrou foi fazer uma coisa louca, fingir-se de louco. O texto nos diz que ele começa a babar na barba, e começa a dizer coisas sem sentido, enrolar. E o rei olhou para ele e disse: vocês estão achando que esse homem é um espião? Esse é um doido. E se ele é um doido, tira ele daqui, manda ele embora. E ele foi expulso da presença do rei e foi salvo. E voltou para as cavernas de Adulão, onde ele estava escondido com um grupo de homens. E por conta disso, junto com os seus soldados agora, depois de ter fugido, Davi escreve esse salmo. Esse salmo não dá para anotar no texto em português, mas esse salmo, da mesma maneira como o salmo de número 25, é um acróstico. Então, para cada versículo você tem uma letra do alfabeto hebraico. Na verdade, falta uma letra, a letra Vav. E no último versículo 22, é uma repetição da última letra, que é a letra P. Mas, de alguma forma, é um acróstico. E o que ele faz aqui, na verdade, meus irmãos, é nos mostrar aqui experiências difíceis, experiências de quase morte, onde ele ficou muito assustado. E ele não ficou assustado à toa, pelo contrário, ele estava correndo risco de morte de verdade. O texto nos diz que ele nos tira aqui experiências. E essas experiências que ele nos tira, essas lições que ele nos tira, ele entrega para nós, para que nós possamos aplicar da mesma maneira. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje. Pelo menos 4 lições em tempos difíceis. A primeira lição está aí nos versículos de 1 a 3, e é óbvia: bendizei ao Senhor. Ele começa o salmo, no versículo 1, conclamando os que estão próximos a ele para bendizer ao Senhor. E é interessante, porque o princípio do bem dizer é um louvor de forma adequada, porque é dizer o bem de Deus, é dizer as coisas boas que Deus faz. E esse conclamar que ele faz aqui é para que aqueles homens que o estão acompanhando se ajuntem a ele para glorificar a Deus. E de repente ele chega e diz: bendizei ao Senhor em todo o tempo. O princípio que ele coloca é que quando ele se livra da mão de Abimeleque, quando ele consegue fugir da mão de Abimeleque, foi a inteligência de Davi. Já parou para pensar que ele foi muito ardiloso, ele foi esperto demais. Ele podia ter feito 1 milhão de coisas, tentado lutar, tentado mentir, tentado fazer um monte de coisas, mas não. A ideia que ele teve foi: vou fingir de doido. E fingindo-se de doido, ele conseguiu escapar. Então ele poderia ter dito aqui: mas eu fui muito inteligente, eu fui muito bom nisso, eu fui muito esperto e eu consegui fugir da presença do rei. No entanto, meus irmãos, ele não se gaba da sua esperteza. Ele sabe que a esperteza dele não teve nada a ver com a sua escapatória ali. É por isso que o ato dele é um ato de bendizer ao Senhor. E ele conclama os outros que estão próximos a ele, dizendo: bendigam ao Senhor, na certeza que nós temos de que nossa esperteza, de que aquilo que nós possuímos, não faz diferença nenhuma quando o Senhor não nos quer livrar. Mas que em todas as situações difíceis, bendizer ao Senhor é sempre a primeira atitude a se tomar. Por isso ele diz: bendigam
ao Senhor. Ele diz: eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. Não importa se os momentos são bons ou se os momentos são ruins. Ele diz: eu vou me juntar a bendizer ao Senhor. Thomas Watson, meus irmãos, um puritano do século atrasado, ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia: ao orarmos, agimos como seres humanos, mas adorando, agimos como anjos. O princípio que ele coloca aqui é: nós precisamos nos elevar acima dos problemas. E como nós fazemos isso? Nós bendizemos ao Senhor em todo o tempo. Não importa em que situação difícil nós possamos estar, não importa em que momento complicado da vida a gente possa estar. Ele diz: em todo momento é um excelente momento para nós dizermos coisas boas a respeito de Deus. É por isso que ele não escolhe os momentos para bendizer. Final do versículo 1 ele diz: o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Ele entende, meus irmãos, que as dificuldades vêm sempre, mas que em todas as situações o Senhor está conosco. Por exemplo, se você chegar no versículo 4, ele diz: o Senhor escuta as orações. No versículo 7 ele vai dizer: o Senhor vai suprir nossas necessidades. Se você chegar no versículo 17, ele vai dizer: o Senhor vai livrar-nos de todas as dificuldades. Em todos os momentos ele diz: o Senhor está conosco. Se o Senhor está conosco, não há motivos para eu reclamar da vida. Pelo contrário, por mais que a situação esteja difícil, por mais que tudo seja doloroso, por mais que eu esteja em perigo, ele diz: eu vou louvar ao Senhor sempre. Sempre nos meus lábios eu terei o louvor do Senhor. Sabe por quê? Versículo 2 ele diz: gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Ele diz: olha, a minha glória está não em mim, mas a glória está no que o Senhor faz. A glória não está no que eu executo, mas a glória está no que Deus executa. É incrível porque esse salmo é um salmo que canta um livramento, mas que foi de uma esperteza do salmista. Mas o tempo inteiro, por 16 vezes, ele usa a palavra Senhor, como que dizendo: eu fui alvo da obra divina, eu fui alvo da misericórdia do Senhor, Ele esteve comigo. Por isso mesmo ele diz: a minha alma não se gloria nos meus feitos, a minha alma não tem do que se gabar, a minha alma, quando tem de se gloriar, se gloria no Senhor. Eu me alegro nele. Sabe por quê? Versículo 2 ele termina dizendo: os humildes o ouvirão e se alegrarão. Ele diz: todos aqueles que reconhecem a sua incapacidade, todos aqueles que reconhecem a sua miséria, a impossibilidade de fazer alguma coisa pela sua própria alma, reconhecem que precisam e devem louvar e bendizer ao Senhor em todo o tempo, porque a glória deles não são as coisas que eles fazem, mas a glória deles é o que Deus fez por eles. É por isso que nós não podemos ficar quietos, nós não podemos parar de bendizer ao Senhor. Versículo 3 ele diz: então se juntem a mim, se juntem a bendizer o Senhor. Ele diz: eu vou bendizer, enquanto eu tiver fôlego, os meus lábios vão bendizer, porque eu sei o que o Senhor fez, e a glória é do que o Senhor fez e não do que eu fiz. E todos os que são humildes, que reconhecem a sua incapacidade, vão louvar também. E se vocês são humildes, se vocês reconhecem de todas as graças vêm do Senhor, o que é que nós temos que fazer? Versículo 3: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Bendigam ao Senhor. Por que é tão ofensivo para Deus um crente reclamão, que murmura? Por que foi tão ofensivo para Deus lá no deserto o povo reclamar de falta d'água por pelo menos 2 a 3 vezes, de falta de comida boa, de descanso? Por que o Senhor se chateou tanto com reclamações? É porque as reclamações são um desprezar do tamanho da graça que Deus dá. Nós desprezamos as bênçãos de Deus para nos agarrar naquilo que nós gostaríamos de ter e não temos. Quando nós reclamamos, nós estamos dizendo a Deus: não importa o tamanho das bênçãos que o Senhor já me deu, eu queria essa e outra coisa aqui. O que ele está dizendo é: não, nós recebemos um grande livramento, e é isso que ele está glorificando a Deus. Nós recebemos o livramento do inferno,
nós somos salvos de lá, nós somos retirados da presença do inferno, nós somos retirados das chamas do inferno. Ele diz: então, se nós temos tantas coisas para louvar a Deus, para engrandecer ao Senhor, precisamos nos lembrar de manter o seu louvor em nossos lábios, apesar das situações difíceis que a vida possa nos apresentar. Louvar pelo que o Senhor fez, gloriar-se nas coisas que o Senhor fez, e não naquilo que eu venha querer ou venha a fazer. Em primeiro lugar, bendigam ao Senhor. A segunda lição que ele tira nesses tempos difíceis aqui é: buscai o Senhor, versículos de 4 a 8. É impressionante porque ele chega e diz: glorifiquem ao Senhor, louvem ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse isso, em meio às tribulações que ele passava, que a igreja passava, ele disse: louvem ao Senhor. Mas em todos os aspectos, buscar ao Senhor aqui também é importante. E buscar ao Senhor não diz respeito somente a buscá-lo em oração, mas buscá-lo em adoração. Ele diz, versículo 4: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Porque ele chega agora e diz: eu quero dar um testemunho a vocês. Eu adorei o Senhor, eu busquei a presença do Senhor, eu fui cultuar ao Senhor, e quando cultuei ao Senhor, o Senhor me acolheu. E é isso o grande consolo que Davi possui aqui. O grande princípio que ele nos coloca é que, em meio às tribulações e lutas, o grande privilégio dos crentes é o fato que o Senhor não os despreza. Mas os crentes, quando buscam ao Senhor, quando adoram ao Senhor, eles são acolhidos por Ele, eles são recebidos pelo Senhor. Esse acolher de Deus é o que torna a vida dos crentes boa, porque no final das contas, todas as coisas que nos atormentam somem diante da presença do Senhor. Davi escreveu isso no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Estar na presença de Deus, meus irmãos, nos alivia de todos os temores. Buscar o Senhor nos alivia dos temores. Versículo número 4, ele diz: o Senhor me livrou de todos os meus temores. Até a palavras diferentes para temores aqui, ideias diferentes. Por exemplo, se você chegar no versículo número 7, vai dizer que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem ao Senhor. Se você chegar no versículo 9, vai dizer: temei ao Senhor. Mas aqui no versículo 4 é diferente. Temer ao Senhor, tanto no versículo 7 como no versículo 9, é diferente do que está acontecendo aqui. A palavra para no versículo 4, para temor, meus irmãos, é fobia, é desespero, é algo assustador, é terror mesmo. Ele está dizendo que não existe nada mais pavoroso para o crente do que perder a presença de Deus, mas que quando ele busca a presença de Deus, todos os pavores que ele possui, todos os terrores que assombram o seu coração são retirados dele. Notem, ele não está dizendo que as condições ao redor mudam, ele está dizendo que a forma de encarar as condições ao redor é que mudam. Eu vou estar em perigo? Claro, sair em Recife é uma chance enorme de ser assaltado, não tem jeito. Passar pelas ruas de Recife é uma chance enorme de ser alvo de violência, não tem jeito. Mas o que ele está dizendo é: não vai mudar o mundo, muda a maneira como eu encaro o mundo. Eu não vou ficar com síndrome do pânico trancado em casa. Buscar ao Senhor é não ter medo de mais nada. Como é que ele diz isso? Ele diz: é porque o Senhor me salva. Se você for olhar, a partir do versículo 5, ele diz: vocês precisam entender isso. O Senhor nos salva, o Senhor nos livra. Versículo 5 ele diz: contemplai-o e sereis iluminados. A palavra para iluminados, meus irmãos, é uma palavra bem materna. Isso é bem apropriado para o dia de hoje, dia das mães. A palavra para iluminado é como o rosto de uma mãe fica quando vê um filho chegando em casa e o filho estava tempo fora de casa. Esse sorriso iluminado que ela não consegue conter. Esse rosto é o rosto daquele que vai estar na presença do Senhor. Mas não só isso. A expressão aqui, meus irmãos, nos remonta a Êxodo capítulo 34, quando Moisés, estando na presença de Deus, desce do monte. Como é que o rosto dele está quando ele desce do monte?
está brilhando, está iluminado. Então o princípio aqui por trás é de deleite, é de alguém que está contaminado pela presença de tal maneira que o que está acontecendo ao redor, as coisas ao redor, não fazem sentido de abalar a paz dessa pessoa. Diz, ao contemplar o Senhor, ao encontrar o Senhor, em culto, em adoração, quando buscamos o Senhor, nós somos iluminados. E sendo uma vez iluminados, se o nosso rosto está como o rosto de Moisés, iluminado, o nosso rosto jamais sofrerá vexame, jamais vai ficar assustado, jamais vai ficar com cara de assustado, com cara de bobo. Ele diz, se nós buscamos o Senhor, se nós adoramos ao Senhor, se nós contemplamos a presença do Senhor, em todos os sentidos, o Senhor nos ampara, e em todos os momentos o Senhor nos livra, de forma que nós seremos iluminados, e nosso rosto vai brilhar, pelo fato simples, de que nós não vamos sofrer vergonha nenhuma, nós não vamos ser envergonhados. Por que não? Versículo 6, nós não vamos ser envergonhados, porque ele diz, eu tive uma experiência assim. É impressionante porque ele chega agora e diz, olha para o que aconteceu comigo. O que eu fiz? Clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Ele chega e diz, olha para mim. A palavra que ele usa aqui, meus irmãos, para aflito, é de alguém que está completamente arrebatado, alguém que é pobre, alguém que está em desprezo, alguém que não tem quem o socorra. Ele diz, essa pessoa perturbada, essa pessoa em aflição, que não tinha quem acolhesse, eu clamei, e o que o Senhor fez? Versículo 6, Ele me livrou de todas as tribulações. Eu, como aflito, clamei ao Senhor, e Ele me livrou de todas as tribulações. Não significa dizer que Ele livrou de todos os problemas. Davi ainda tem um Saul perseguindo, Davi ainda está escondido dentro de uma caverna. Ele não foi dos problemas, ele está dizendo, o Senhor me livrou de viver tribulação. Foi isso que o Senhor fez. Ele me tirou das tribulações. Mas como é que o Senhor consegue me tirar das tribulações em meio a tudo sendo destruído ao meu redor? Como é que Ele consegue fazer isso? Pela presença dEle, versículo 7. O que Ele me garante? Eu vou abrir os seus caminhos, vai dar tudo certo. Ele diz, não, meu filho, não é isso que Ele está garantindo. Ele está dizendo que você não vai ser abalado. Não significa que você não vai passar por dificuldades. Ele está dizendo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O termo para anjo do Senhor é um termo regular no Antigo Testamento, que aponta não para o anjo da guarda, como muitas vezes a gente pensa. Às vezes a gente pensa assim, não, a gente tem um anjo só para guardar a gente, e esse anjo está do nosso lado. Mas o termo anjo do Senhor é usado muitas vezes no Antigo Testamento para uma referência direta à própria presença de Jesus Cristo. Não é um anjo qualquer. Por exemplo, quando Jacó encontra o anjo do Senhor no monte, ele não faz referência de que encontrou um anjo. Mais tarde ele mesmo vai dizer, eu encontrei a Deus. Esse anjo é tão diferente, porque quando João Batista vai se curvar diante de um anjo lá em Apocalipse, o anjo manda levantar-se dizendo, eu sou como servo seu. Ou seja, nós estamos trabalhando juntos, eu não sou superior a você. Pelo contrário, nós estamos no mesmo trabalho. Mas quando o anjo do Senhor aparece diante de Josué, em frente a Jericó, a palavra do anjo do Senhor foi a mesma palavra que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai, no meio da sarça ardente. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Em outras palavras, esse anjo do Senhor que aparece lá em frente a Jericó, é um anjo que recebe a adoração e se porta como o próprio Deus. É tanto que o texto nos diz que Josué se curva na presença dele e ele aceita. Mas esse anjo do Senhor, meus irmãos, esse anjo do Senhor está junto com o povo de Deus. E quando
quando Sadraque, Mesaque e Abednego estiveram diante do rei e foram ameaçados com a fornalha de fogo ardente, eles olharam para o rei e disseram: mesmo que o Senhor não nos queira livrar hoje, fica sabendo, ó rei, que não nos curvaremos diante da estátua. E o texto nos diz que quando eles foram atirados dentro da fornalha, que estava acesa numa proporção muito maior do que o normal, chegando a queimar os homens que jogaram eles lá dentro, o texto nos diz que eles viram o anjo do Senhor lá dentro. O rei viu uma quarta pessoa que estava dentro do fogo, junto com os servos do Senhor. E o texto faz questão de dizer quais foram as roupas que eles entraram dentro da fornalha, só para dizer quando saiu, que nem cheiro de fumaça a roupa tinha. O Senhor se protegeu. Ele está dizendo: o anjo do Senhor se acampa. O princípio aqui é que Cristo é quem se acampa ao nosso redor. Cristo é quem mora conosco. Note que tem um acampar para a gente parece ser alguma coisa do tipo passar uma temporada, mas acampar aqui é estar com uma tenda onde quer que nós possamos estar. O Senhor Jesus estará conosco sempre. Ele nos prometeu isso lá no final dos Evangelhos: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O anjo do Senhor ainda acampa-se ao nosso redor e ainda nos livra, desde que nós o temamos. Davi está dizendo: faz sentido, meus irmãos, buscar o Senhor, faz sentido adorar o Senhor, porque nós nunca vamos ser envergonhados. O nosso rosto vai brilhar como o rosto de Moisés se nós buscarmos a presença do Senhor, porque nós não temos o que temer. O Senhor vai estar conosco. Quer ver uma coisa? Versículo 8. O que você tem que fazer? Façam prova disso. Veja, versículo 8 ele diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Provar aqui, meus irmãos, não é como experimentar bebida, como experimentar alguma comida, mas é o fato de experimentar tudo o que Deus tem guardado para nós. Como é que eu experimento isso? O apóstolo Pedro, lá no capítulo 3 da sua primeira carta, vai usar essa ideia aqui, capítulo 2 da sua primeira carta, vai usar essa ideia aqui para falar da nossa fé, da crença que nós possuímos. Como é que nós experimentamos que Deus é bom? É essa fé. Se vocês experimentaram a bondade de Deus, vocês já provaram como o Senhor faz as coisas. A fé que vocês possuem é essa experimentação. Como eu experimento a bondade de Deus? Quando eu creio na salvação em Cristo. Quando eu sei as bênçãos que Ele derrama sobre mim em Cristo. Quando eu sei que os céus está garantido a mim. Eu provei e já soube que o Senhor é bom. Não é que eu vou provar no futuro: mas se o Senhor me der alguma coisa, se o Senhor me der um carro, se o Senhor me der uma casa, se o Senhor me der um livramento, uma causa na justiça, se o Senhor me curar. Não, meu filho, não é isso. Pedro chega e diz: é a salvação. Se vocês já experimentaram a salvação, vocês já provaram que o Senhor é bom. É por isso que você é feliz. Versículo 8 ele termina diz: bem-aventurado é o homem que nele se esconde, se refugia. Quem se refugia no Senhor é feliz, porque tem a certeza plena de que Deus é bom. Tudo pode desmanchar, tudo pode estar ruim, mas o Senhor continua sendo bom. Ele será bom para sempre, porque Ele se acampa ao meu redor e me garante a salvação eterna. Ele me garante que a sua bondade, a sua misericórdia e a sua bondade certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele me garante isso. Cristo está comigo. E se Cristo está comigo, faz sentido em tempos difíceis buscar o Senhor. Terceira lição que Davi nos dá: temam ao Senhor, temei ao Senhor. Versículo número 9. Ele começa com todas as letras dizendo isso. Nota que ele tem dado ordens: bendirei, busquei, temei.
eu já fiz essas duas coisas, vocês agora precisam me acompanhar. O testemunho dele agora é a base da lição que ele está para dar. E é importante notarmos aqui que até o versículo 16, o que ele vai fazer é tentar ensinar o que ele aprendeu. Veja, ele diz aqui, versículo 9: temei ao Senhor, vós, os seus santos. Mas como eu devo temer? Se afinal de contas, versículo 4 diz que o Senhor me livrou de todos os temores. Meus irmãos, estar na presença de Deus não era pelo menos para ser algo confortável, deveria ser algo assustador para qualquer um de nós. O Senhor é fogo consumidor, e Ele consome os pecados que estão ao seu redor. Se você não teme estar na presença de alguém que está a ponto de destruir pecadores, você é um louco. Se você consegue se sentir à vontade em meio ao perigo, você com certeza é um louco. E o que ele coloca aqui é que eu tenho que temer ao Senhor, mas o temor que nós temos para com Deus é um temor diferente. O temor que Deus quer que nós tenhamos para com Ele é que nós fiquemos assustados. Mas é um assustado para tomarmos uma atitude que parece uma atitude louca, mas é a melhor atitude que podemos tomar. Só existe um lugar onde nós podemos nos esconder de Deus, é em Deus. Só existe um lugar para se esconder dele, é nele. Então a única coisa a ser feita aqui é: eu tenho que temer a Deus. Mas o mundo teme a Deus para fugir de Deus. O mundo teme a Deus porque ele não quer Deus na sua presença, eles querem ficar mais longe possível. Os crentes entendem que só tem salvação em Deus, e quando eles estão com medo de Deus, para onde eles correm? Para Deus. O Senhor nos faz temê-lo, para que nós busquemos nele a proteção dele mesmo. É por isso que Davi diz: temam ao Senhor. O Senhor nos conclama, meus irmãos, não só a amar ao Senhor, mas temer ao Senhor. E os que temem ao Senhor, veja aí versículo 9: nada os falta. Nada falta, pois nada falta aos que o temem. De repente o salmista chega agora e diz: entenda uma coisa, temendo ao Senhor, vocês terão supridas todas as suas necessidades. O que ele está querendo dizer com isso? Ele vai usar essa expressão, meus irmãos, o tempo inteiro aqui, tanto no versículo 9 como no versículo 10, ele vai usar o conceito de que algumas coisas podem até nos faltar, mas o Senhor nos supre todas as nossas necessidades. Como? Versículo 10. Ele escolhe o animal mais forte que ele conhece naquela região, leão. E ele usa aqui os leõezinhos. Vejam só que coisa interessante. O Senhor deixa leõezinhos passar fome. Como é que Deus deixa leõezinhos passar fome? Simples, simples. Por causa do ditado que diz que um dia é da caça e o outro é do caçador. Um dia é do leão e o outro dia é da gazela. Cada um tem o seu dia. E o que ele está dizendo é que os leõezinhos sofrem necessidade, passam fome. Quando o Senhor dá a gazela, eles comem. Quando o Senhor não dá, eles não comem. Eles passam necessidade, ou seja, eles têm força suficiente, eles têm estratégia suficiente, eles têm potência suficiente, mas tem dia que o Senhor faz com que a presa escape. Tem dia que toda a força do leão não serve para nada, ele não consegue encontrar comida e ele fica com fome. Eles passam necessidade no dia que o Senhor resolve livrar as presas da mão dele. Mas olha só: porém os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. E eu quero que você note aqui, ele não diz assim: os que buscam ao Senhor, coisa nenhuma lhe faltará. Ele não diz isso, porque adivinha o que a Bíblia nos orienta? Que vai faltar. E nós vamos ter muitas faltas, e muita coisa vai nos faltar. Davi nesse momento estava sentindo falta de muita coisa, não tinha uma casa, faltam as coisas. Ele está dizendo que não vai faltar bem. E isso é importante, meus irmãos, que a atitude de Deus para conosco não é de alguém que nos dá tudo o que nós queremos.
é de um Pai que nos dá tudo que nós precisamos. É por isso que até as coisas ruins que acontecem conosco são atos de bondade de Deus, porque, como diz o apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bem nenhum lhe falta. Então, de repente, eu preciso lembrar que uma boa surra é uma coisa boa. Que o Senhor nos dá umas pancadas é uma coisa excelente. O Senhor não nos desprezou, o Senhor não desistiu de nós, Ele está nos dando uma surra porque Ele quer que a gente se conserte. Ele está dizendo, não vai faltar bem algum, porque o Senhor como Pai não me dá só o que eu quero, o Senhor como Pai me dá aquilo que eu necessito. Bem nenhum vai lhe faltar. É por isso mesmo que Ele disse, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Diz, eu vou cuidar de vocês. Mas é impressionante que a gente inverte esse negócio, por não temermos a Deus, por não acharmos que o Senhor é grande o suficiente para nos dar todas as coisas. Nós achamos que precisamos realmente abandonar o Senhor para conseguir todas as coisas. Nós achamos que precisamos abandonar os trabalhos do Senhor porque a gente precisa estudar mais para passar no concurso. A gente precisa que deve abandonar o Senhor porque a gente precisa trabalhar mais um expediente para conseguir sustento. A gente acha que precisa com as próprias mãos construir e esquece que a própria Escritura nos lembra de que não adianta dormir tarde e acordar cedo, comer o pão que penosamente nós granjeamos. Se o Senhor não guardar a cidade, quem vão vigiar o sentinela? Não são os nossos braços, não é nossa força, não é sua luta, não é sua esperteza tentando se livrar das artimanhas do mundo. Não, meu irmão, é o Senhor. Davi diz, Ele cuida de nós. Se a gente o temer, se nós temermos o Senhor, nós vamos conseguir ter todas as nossas necessidades supridas. Tudo que nós precisamos, o Senhor vai nos dar. A pergunta é, como é que eu consigo esse negócio chamado temor do Senhor? É uma boa pergunta, porque falta hoje temor ao Senhor. Diz, eu ensino, versículo 11. A partir do versículo 11, ele dá um ar de provérbios, notaram isso? Os versículos de 11 até 16 parecem com os provérbios de 1 a 9. São um pai dando conselhos a filhos. Notaram isso? O que ele faz aqui? Ele chama filhos. Nós não sabemos se tinha alguma criança lá no meio dos homens que estavam acompanhando Davi lá na caverna. Nós não sabemos se tinha criança. Ou se ele olhava para esses homens que os estavam acompanhando como filhos, como crianças. O que ele tem na verdade é, venham aqui que eu quero contar uma história para vocês. Versículo número 11 ele diz, vinde filhos, escutai-me. Venham, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu tenho uma coisa para ensinar para vocês. O que é que eu vou ensinar a vocês? Eu vou ensinar a vocês como nunca sentir falta de nada, como ter todas as suas necessidades supridas. Se colocar isso numa porta da igreja, vai lotar, não vai? A resposta para isso é, temam ao Senhor, e todas as suas necessidades vão ser supridas. Não é porque você vai ter tudo que você quer, é que suas necessidades serão modificadas, e você não vai sentir mais necessidade de um monte de coisa, porque a partir de agora você teme a Deus. O que é que eu vou ensinar para vocês? Versículo 11: vos ensinarei o temor do Senhor. Notaram que é esse conceito que está lá em Provérbios de 1 a 9, que é temor ao Senhor, é o que? O princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Quer ser sábio? Temam ao Senhor. Ele diz, eu vou ensinar a vocês exatamente esse segredo. Vou ensinar a vocês o segredo da satisfação plena. O segredo é temam ao Senhor. Como é que eu temo ao Senhor? Eles temam ao Senhor fazendo aquilo que o Senhor manda. Temer ao Senhor, notou que não é fugir do Senhor, ficar assustado com o Senhor, mas é buscar no Senhor a forma correta de andar. É andar conforme os passos dele. Por isso, olha as regras aí, versículo 12. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Essa é uma pergunta cuja resposta é óbvia demais. Se a pergunta fosse feita em qualquer lugar do mundo, todo mundo que estava presente que iria levantar a mão. A pergunta é:
quem é que ama a vida? E outro fala, quem quer morrer? Não, ninguém. A gente ama a vida. A gente ama a vida. Segundo, quem quer longevidade? Quem quer viver muito? Eu também quero viver muito. Mas como dizia meu pai, para viver a vida de cachorro, 12 anos já é o suficiente. A gente não quer viver muito, a gente quer viver bem. Ele diz, quem quer longevidade para ver o bem? Ou seja, quem quer longevidade, viver muito e viver bem o tempo inteiro? Isso é ótimo. Aí a resposta é, eu quero. Todo mundo quer. Essa pergunta é ridícula então, porque a pergunta é uma coisa que todo mundo quer, mas nem todo mundo consegue. Por que não consegue? Porque não entenderam que é necessário o temor do Senhor. A gente volta para essa pergunta. Versículo 13, o que é que eu faço? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Segura a língua, meu irmão. E o motivo é muito simples. Tiago vai nos dizer que a língua é um pedacinho de carne minúsculo, mas da mesma maneira como o leme de um navio que é pequenininho e mexe com o navio inteiro, uma língua bota um homem no inferno. Ele vai nos dizer que se nossa língua não é controlada, a nossa religião é vã, é inútil, não serve para nada, nós não vamos para o céu. Então, meu irmão, se você acha que consegue ser crente com a língua frouxa, uma língua maldizente, uma língua que fala mal de todo mundo, uma língua que não se segura, se você não tem domínio sobre a língua, eu quero dizer só uma coisa, não tem como só sua língua ir para o inferno e você ir para o céu, não tem, vai ficar grudado nela. É mais fácil então ela te arrastar para lá. O que ele está dizendo é, a língua pode te mandar para o inferno. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu sei que o pessoal acha que é palavrão. Não é palavrão. Não saia da sua boca nenhuma palavra que machuque o seu irmão, que maltrata o seu irmão. O que tem que sair da sua boca? Saia somente o que edifica. Não minta. Palavra do crente, se for sim, é sim, se for não, é não. Jesus disse para os que mentiam ao redor dele, vocês são filhos de Satanás, porque ele é o pai da mentira. Crentes mentirosos têm um pai, se chama Satanás, não é Deus. Cuidado com a língua, meu irmão. Cuidado com a língua. Ele está se lembrando da murmuração, ele está se lembrando do praguejar, ele está se lembrando de falar mal do próximo, ele está se lembrando aqui de mentiras. Ele está dizendo, os pecados da língua são gravíssimos. São gravíssimos. Eu preciso compreender isso, meus irmãos. E ele diz, como é que eu temo ao Senhor? Segura essa língua que você tem dentro da boca. Davi diz, põe guarda, Senhor, a minha boca. Põe guarda nela, Senhor. Põe guarda para que não saia bobagens. Põe guarda para que eu não fale mal do meu irmão. Porque afinal de contas, Jesus disse, eu sei que você acha que nunca matou ninguém, que você nunca quebrou o mandamento, não matarás. Mas quando você chama seu irmão de tolo, você o matou. Assassino. Com a língua eu matei. Davi diz, quer temer ao Senhor? Começa com a língua. Só que tem um detalhe. Tiago vai dizer que quem controla a língua é perfeito varão. Então é muito difícil fazer isso. Mas não só isso. Versículo 14 ele diz, tenha cuidado de outras coisas. Aparta-te do mal. Ou seja, pare de fazer o que é ruim. Pare de fazer o que é mal. Se aparte disso. É impressionante, meus irmãos, porque o mundo está tentando o tempo todo fazer com que você se junte aos maus. E eles fazem isso de várias maneiras diferentes. Seja lá assistindo La Casa de Papel, torcendo para os ladrões conseguirem roubar o negócio. Eles estão, em outras palavras, dizendo, se junta com os ladrões, meu filho. Ou então quando você vai assistir Vingadores, você fica torcendo pelo Thanos. É isso mesmo. Você fica com pena do cara no final, dizendo, rapaz, o cara é um vilão bom. O princípio que ele coloca é que o mundo está nos tentando juntar ao mal. Dizer que o mal é bom e que o bom é mal,
não, meu filho, qual é a sua atitude? Aparte-se do mal. Mas não só aparte-se do mal, porque apartar-se do mal, muita gente faz isso. Tem muita gente que tem uma vida digna, tem muita gente que tem uma vida que não anda fazendo besteira por aí. Eles apartem-se do mal e pratiquem o que é bom. Crente não é só aquele que não faz. Ah, eu sou crente, o que é que você faz? Eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo. Você não faz, e o que você faz? Nada. O texto diz, não faça o que é mal, mas faça o que é bom. Faça as coisas certas. E o que é bom? Bom não é o que você acha que é bom. Bom é o que Deus diz que é bom. Porque se você perguntar para o mundo, é bom os pais baterem nos filhos como método de educação? O mundo diz, não é bom. Mas quando você pergunta para Deus, ele diz, é necessário, é bom. É para fazer isso mesmo. Então o que o mundo, e você pode achar que seja bom, pode ser que Deus diga que não é. Então faça aquilo que Deus manda, pratique aquilo que Deus ordena. Versículo 14, procura paz, não seja briguento, não fica arranjando confusão com todo mundo. O crente que vive arranjando confusão com todo mundo não entendeu ainda os princípios bíblicos. Procure paz, e não só procure como quem não quer encontrar, não, empenhe-se por alcançá-la. A Escritura vai nos dizer: o que depender de vós, tede paz com todos os homens. Ah, pastor, mas estão me querendo passar a pé, tem problema não, meu filho, segura aí, aguenta o tranco. O princípio bíblico então é: busque a paz, busque estar bem com todos. Ah, meus irmãos, mas segurar a língua, se apartar do mal, praticar o é bom, procurar a paz, é extremamente difícil, é muito difícil a gente conseguir isso. É porque nós não conseguimos isso com nossas próprias forças, nós conseguimos em Cristo. Quem é um homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? A resposta é: nós nunca vamos ver o bem nessa vida. E a nossa longevidade é curta, chata, enfadonha, dolorosa. Moisés, escrevendo o Salmo 90, diz que a nossa vida segue a 70 anos e em havendo a vigor a 80. E o melhor dela é canseira e enfado. Eu sei que a mocidade chega e diz: não, estou em pleno vigor, estou dando conta da universidade, do trabalho, você não tem menino ainda. Você só entende o que é canseira e enfado quando tem menino. Aí você descobre o que é que significa canseira e enfado. Aí você diz: mas quando eles crescerem, piora. Quando eles crescerem, eles vão crescendo, vai piorando. A canseira e enfado vai ficando mais pesado. E quando você finalmente achar que se livrou, você não tem mais corpo. Agora você tem canseira e enfado físico. Na verdade, está apontando para outro lugar de descanso aqui. Ele está dizendo: quem é que quer ver o bem eternamente? Quem é que quer viver eternamente? O segredo é temer ao Senhor. O segredo é temer a Deus, porque quando nós tememos a Deus, as práticas da vida se tornam as práticas que nós temos em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Pedro usa essa mesma lista no capítulo 3, do versículo 10 a 12. Ele, usando essa lista aqui, ele diz: essas são as regras daqueles que amam ao Senhor, os que são novas criaturas. Essas não são as regras para ir para o céu. Essa é a vida de alguém que vai para o céu. Essa é a vida de alguém que já teme a Deus. Se você teme a Deus, a sua língua está refreada, porque você tem o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você tem domínio próprio, e a língua está no pacote. Se você tem o Espírito Santo, você não vai praguejar, você não vai murmurar. Você precisa entender que Ele estará te dando forças para controlar. Você vai estar se apartando do mal, não porque você fica caçando o mal para se apartar, mas porque você não terá mais nenhum desejo em praticá-lo. Você praticará o bem, não porque você quer ir para o céu, mas porque seu impulso natural por ser cheio do Espírito Santo é fazer o bem, não importa a quem seja. E no final das contas, você tem paz com Deus, e porque você tem paz com Deus, você não quer inimigo. Afinal de contas, você perdoa a todos,
porque você ora o Pai Nosso, e no Pai Nosso você diz: Pai, perdoa as minhas dívidas, porque eu já perdoei quem me devia. Em outras palavras, se eu não perdoar quem me deve, Senhor, não me perdoe também não, mantenha a lista todinha aí para mim. Nós perdoamos porque nós fomos alvos de um perdão enorme. Então, no final das contas, eu busco a paz, porque até com aqueles que são meus inimigos, eles só são meus inimigos porque eles querem, mas eu oro por eles. Jesus diz: ame aos seus inimigos e ore por eles. O cara quer acabar comigo, ore por ele, para que ele seja transformado num irmão em Cristo e vão os dois para o céu. A melhor maneira de acabar com o inimigo é tornando um irmão. Ele diz: é assim que os crentes vão viver, porque afinal de contas o Senhor cuida da gente. Versículos 15 e 16, ele diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Olha que bonito. Filhos, temam ao Senhor, vivam a vida de alguém que teme ao Senhor, porque vocês não terão necessidade nenhuma. Por que eu não terei necessidade? Porque o Senhor está com os olhos em mim o tempo todo. Isso para o mundo é desespero. O mundo olha e diz: como é que Deus fica olhando para mim? Então Ele está me vigiando o tempo todo. Isso é ruim. Os crentes não acham que Deus vigiar é uma coisa ruim. Os crentes sabem que Deus vigiando é uma coisa excelente. Deus não tira os olhos de nós. E tem mais, versículo 15: e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Deus escuta oração. Isso é inacreditável. Já parou para pensar nisso? Não tem nenhuma palavra que você diga que Ele não escuta. Ele está atento ao que você diz. Até aquelas orações bobinhas que você faz antes de dormir, meio grogue, você está ouvindo. Ele está ouvindo tudo. O rosto do Senhor é contra os que praticam o mal. Notem, meus irmãos, que o princípio que ele coloca aqui é de Números, da bênção araônica, que o Senhor sobre ti levante o rosto e vos dê a paz. Ele diz: aqueles que não estão debaixo da graça do Senhor, aqueles que não estão debaixo da mão do Senhor, o rosto do Senhor é pesado contra eles, o Senhor está contra eles, e o Senhor vai extirpá-los da terra. Mas o rosto do Senhor está erguido e atento àqueles que temem ao Senhor. Queridos, temendo ao Senhor, você vai mudar aquilo que você gosta e vai ter tudo o que você precisa. É impressionante como nosso gosto vai mudando à medida que a gente passa a vida. Quando a gente é criança, não gosta de tomar banho, não gosta de sopa, não gosta de feijão, não gosta de verdura, não é? Tem uma lista do que não gosta. Ele já olha, nem sabe o que é, não gosta. Não gosta. Mas a gente vai mudando, vai ficando mais velho, e a gente começa a descobrir que vai para o mercado, vai para o restaurante e pede sopa. Isso era impensável no passado. E você chega lá e pede um bife acebolado. Isso é assustador. Você só em pensar nisso no passado já está ruim. Ele diz: não, meu filho, é porque o Senhor vai amoldar o seu gosto ao gosto dele. Por isso que ele diz: agrada-te do Senhor, e ele fará o quê? Satisfará o desejo do teu coração. Pastor, então o que eu quiser? Não, meu filho, você vai estar agradado do Senhor. Quando você se agrada do Senhor, seu coração muda. Você gosta do que Ele gosta. Então, se você gosta do que Ele gosta, tudo quanto você pedir é o que Ele quer. Então, o que é que Ele faz? Ele dá. Nenhum pai chega para o filho diz: papai, bota um prato de salada para mim. O pai diz: de jeito nenhum, menino. Toma aqui um pacote de pipoca. Ninguém faz isso. O que é que o pai faz? Ah, que beleza. Ele está comendo salada. Vai, empurra a salada nele. Gosto pelo Senhor, temer ao Senhor, é ter todas as nossas necessidades supridas, porque nós nos tornamos filhos de Deus para sempre. Última lição, meus irmãos, para tempos difíceis: confie no Senhor, versículo 17. Porque o Senhor está atento
ao nosso clamor, porque o rosto do Senhor está a nosso favor, os olhos dele estão sobre nós, os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Versículo 17 diz: clamam os justos e o Senhor os escuta. Está dizendo que quando os servos do Senhor clamam, o Senhor está atento às suas orações. Não existe, meus irmãos, oração de um santo, oração de um justo que não tenha uma resposta. Ela pode não vir do jeito que eu quero, na hora que eu quero, mas ela virá. O Senhor não deixa nenhum de nós sem resposta, mesmo que pareça que está demorando a resposta. Os ouvidos do Senhor estão prontos. E versículo 17 diz: e livre de todas as suas tribulações. O Senhor nos livra das tribulações, meus irmãos, pelo simples fato de que as tribulações deixam de nos afetar quando nós estamos com o Senhor. Uma criança sozinha, para uma criança que está num quarto sozinha, qualquer coisa é assustadora. Lembra quando você era menino? Para vocês ainda tem algumas vantagens, que os pais recifenses deixam uma luzinha acesa. Na minha época tinha esse negócio não, apagava a lamparina, era tudo no escuro. E você não tem noção de que teia com sombra faz. Fica uma penumbra esquisita, e você vê bicho em cada esquina. Para todo canto que você olha tem alguma coisa assustadora. Quem nunca ficou assustado em colocar o pé pro lado de fora da cama? Não bota, não deixa. Apagou a luz, bota o pé para debaixo. Bota, esconde debaixo do lençol. E quantos não deram aquelas 3, 4 voltinhas debaixo do pé para deixar o pé bem protegido para não ser arrastado? A gente fica com medo. O que ele está dizendo aqui é: o que muda não é o quarto escuro. O que muda é que você sabe agora que não tem bicho-papão debaixo. O Senhor vai livrar você de todas as suas tribulações, porque as tribulações agora não mais vão te afetar. Elas não vão mais mexer com você. Você não vai mais perder sua paz porque está tudo desmoronando ao redor. Por que não? Versículo 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Ele chega agora e diz: sabe por que é que você não vai ter mais problemas com isso? É porque todos aqueles que têm um coração adequado, humilde, todos aqueles que têm o seu coração quebrantado, ou seja, que sabem que não possuem em si nenhuma qualidade superior e confiam plenamente no Senhor, conseguem descansar em meio aos momentos difíceis. Passar um riacho forte não é um negócio simples. Eu sei que vocês têm medo do mar, mas eu sou sertanejo, eu tenho medo é de rio. E passar um riacho não é negócio fácil, é meio assustador. O barulho é enorme, de cachoeira, e quando você começa a entrar na água, ela começa a tirar a terra debaixo dos seus pés e fica te empurrando as pernas, e quanto mais fundo você entra, mais ela começa a te empurrar e fica difícil de passar. É extremamente assustador, mas não tem nada melhor do que segurar na mão de pai na hora de passar o riacho. Ele estava tão desequilibrado quanto eu, ele estava escorregando da mesma forma como eu estava, ele estava forçando do mesmo jeito que eu estava. Na verdade, ele não estava nem me puxando, mas eu sabia que se eu escorregasse, a água não me levava, porque ele ia me segurar, e eu ia engolir água, eu ia me aperrear um pouquinho, mas ele não ia me largar, eu ia estar seguro. O salmista diz: quem tem esse coração quebrantado, quem tem esse espírito oprimido, quem é pobre de espírito, o Senhor está perto dele para ampará-lo. Na verdade, o anjo do Senhor se acampa ao redor dessa pessoa. Versículo 19, ele diz: não se engane, meu filho, muitas são as aflições do justo. Não se engane. Se a sua igreja te prometeu vida boa, ela está errada.
A Bíblia promete muitas aflições. É isso que a Bíblia está prometendo aqui. Mas Ele promete aflições bem acompanhado. Mas o Senhor de todas o livra. O Senhor está conosco, meus irmãos. O Senhor está atento ao nosso clamor. Por isso confie no Senhor, é isso que Ele está dizendo. Aprenda a confiar em Deus. Por mais que a situação da vida esteja difícil e as aflições te batam a porta, Ele diz: entendam, o Senhor está perto, o Senhor vai livrar. É por isso que o versículo 20 foi aplicado ao próprio Jesus Cristo. Versículo 20, meus irmãos, nos mostra de que confiar no Senhor era a única coisa que Jesus tinha. Foi isso que os homens disseram para Jesus quando Ele estava na cruz. Confiou nele? Você não é o rei, confiou em Deus? Que Ele te livre agora, que Ele te livre agora. Foi isso que eles disseram para Jesus. E na verdade o que Ele está dizendo aqui é: muitas aflições a gente passa, Cristo passou por essas aflições na cruz, mas o Senhor o livrou. Ah, mas o Senhor não fez Ele descer na cruz, o Senhor deixou que Ele morresse. Isso foi livramento do sofrimento. No momento em que Ele morreu, Ele parou imediatamente de sofrer. O Senhor o livrou. E os homens ficam dizendo: vai, espere que Ele te livre. Ele diz: o Senhor livrou. O Senhor livrou, meus irmãos, porque lá em Êxodo capítulo 12 diz que quando fizesse um sacrifício, no versículo número 46, os ossos do sacrifício não deveriam ser quebrados. Em Número capítulo 9, versículo 12 diz: quando for prestar o sacrifício ao Senhor, tomem cuidado para que os ossos do sacrifício da ovelha, que lá da Páscoa, não sejam quebrados. E aí em João capítulo 19, versículo 36, João se lembra disso, quando viu um soldado enfiando a lança ao lado esquerdo de Cristo. Ele viu o soldado enfiando a lança e disse: isso foi cumprimento do Salmo 34, os ossos dele não foram quebrados. O Senhor ouviu as orações de Cristo, o Senhor estava atento ao sofrimento dele, o Senhor o livrou, preservando até os seus ossos, porque Ele é fiel. Confie. O Senhor Jesus confiou no Pai na cruz e não foi nada confundido, não foi nada envergonhado. Entregou no último ato o Espírito ao Pai. E o apóstolo Pedro nos diz no capítulo 3: e Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Ele confiou e o Senhor cuidou dele. Isso não vai acontecer com os ímpios, versículo 21. O infortúnio matará o ímpio, os que odeiam o justo serão condenados. Isso aqui aconteceu no ano 70. Eles foram mortos. Pilatos, que lavou as mãos, foi assassinado. Houve um massacre em Jerusalém, porque eles simplesmente não entenderam que eles foram alvos da ira divina, porque eles foram ímpios. Mas olha o que acontece com os santos, versículo 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, dos que nele confiam. Sabe quantos vão ser condenados? Nenhum. Jesus disse: aqueles que o Pai me dá, ninguém arrebata da minha mão. Perseverança dos santos, meus irmãos, não é uma doutrina que nós ensinamos dizendo que todo crente, uma vez salvo, é salvo para sempre, porque ele vai com os próprios pés para o céu. Nós cremos que se somos salvos, seremos sempre salvos, porque nós cremos no Deus que nos segura até o dia final, do Deus que nos mantém salvos até o dia final. É o Senhor que nos sustenta, não somos nós que nos sustentamos nele. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos ampara. E por isso, no final das contas, Ele diz: confie no Senhor, porque Ele é digno de confiança. Confie no Senhor, mesmo que o final da vida seja uma cruz. Confie no Senhor, mesmo que todos os que estejam ao redor fiquem xingando e falando que confiou e o Senhor deixou nessa situação. Confie no Senhor, porque no final das contas, o fim do ímpio é terrível, é condenação eterna, mas o fim dos justos é uma alma resgatada e nunca ser condenado. Quem crê em mim, disse Jesus,
passou da morte para a vida, não será condenado, tem a vida eterna. Foi isso que ele prometeu. Confie no Senhor, confie no Senhor. Você já passou por apertos na vida? Tem uma péssima notícia para você, foram só alguns, ainda tem mais pela frente. Temos muitas situações difíceis para enfrentar, temos muitos problemas para encarar ainda. O Senhor tem coisas reservadas para nós que nós não temos a menor noção. Mas em todas essas coisas, o salmista chega agora e diz: você tem que lembrar algumas lições para você levar para a sua vida, quando você estiver passando por tribulações. Em primeiro lugar, lembre-se: bendiga ao Senhor em meio às tribulações. Bendiga ao Senhor. Não murmure, não reclame. Pare de reclamar, panela suja. Você tem comida para melar panela. Pior era na minha época, que a gente não tinha panela suja, porque não tinha comida para botar dentro. Aí era pior. Então não reclama porque você tem uma pia suja. Você tem uma pia, então tá ótimo. Na minha época a gente ia para a beira do açude e arear a panela com areia mesmo. Era arear literalmente, porque não tinha pia. Pegava a bacia, enchia de panela e levava para o açude. Ah, tá reclamando porque tem muita roupa suja? Doa tudinha, fica com só uma, fica ótimo, não vai ter roupa suja. Doa tudo. Pronto, resolvendo o problema. Para de reclamar, meu irmão. Ah, mas o trânsito de Recife é horrível. Vai a pé, meu filho, você não tem congestionamento a pé. Para de reclamar, o Senhor te deu um carro e você ainda está reclamando. Ah, mas o busão é difícil, o busão é difícil de caralho, você não é obrigado a ir nele. Sai mais cedo de casa, vai a pé, para de reclamar. Ah, mas o sol está quente, então o Senhor manda chuva. Ah, mas agora eu estou todo molhado, então o Senhor manda sol. Meu irmão, você vai sempre ter motivos para reclamar, se o seu coração não bendizer ao Senhor. Se o seu coração não tem deleite em Deus, se você acha que merece coisas melhores do que Deus está te dando, se você acha que as coisas que você tem conquistado é da sua própria força, que Deus teria a obrigação de te dar coisas melhores, você vai reclamar para todo sempre no inferno, mas vai continuar reclamando. Se estamos passando por dificuldades, a primeira coisa que o Senhor nos diz é: para de reclamar e aprendam a bendizer ao Senhor. Bendigam ao Senhor, digam coisas boas dele, porque no final das contas o Senhor é muito bom. Aprendi isso, meus irmãos, de forma muito dura, mas o Senhor é bom em todo o tempo. Davi aprendeu isso de forma muito dura e nos ensinou hoje, para que a gente não precise passar por situações difíceis, para aprender a bendizer ao Senhor. Trabalhei num campo missionário que era 1 hora a pé numa estrada de terra. 1 hora a pé numa estrada de terra. Vez ou outra passava um carro para levantar poeira, para melhorar a situação. E no período do inverno, não pense que melhorava porque abaixava a poeira, porque a estrada virava lama. Então eu já preguei na igreja com as botas vermelhas até perto do joelho. No sábado à noite cheguei na igreja, porque demorou, o negócio foi difícil para chegar, atolando. Cheguei na igreja, tinha barro até a altura do joelho e eu preguei daquele jeito na igreja. Mas não acontece. E uma vez eu vim reclamando: Senhor, que situação, não podia pelo menos, hoje já tem uma estrada. O Senhor ouviu minha oração naquele tempo: Senhor, só podia poder pelo menos pavimentar esse negócio aqui. Quando eu olho: Senhor, muito obrigado, você pavimentou. Eu não uso mais, mas o Senhor pavimentou. Mas eu descobri que era uma bênção, porque eu tinha 1 hora para conversar com o Senhor, batendo papo no meio do mato até chegar lá. Era uma bênção. O Senhor é bom, meus irmãos. A gente precisa parar de reclamar da vida e bendizer ao Senhor e chamar outros para bendizer junto conosco. Se a situação está difícil, está muito complicado, adore o Senhor, busque o Senhor, busque a presença do Senhor. Eu sei que quando a gente está com problemas, não vou para a igreja não, está muito ruim minha vida, está tudo errado, vou para a igreja não, estou muito motivado. Meu irmão, é a melhor hora para você buscar a presença do Senhor. É o momento adequado, porque quando nós buscamos a presença do Senhor, nós vemos os problemas com a proporção que eles possuem, com o tamanho que eles realmente possuem. Porque quando nós ficamos em casa trancados a noite inteira, vendo problema na nossa frente, quando é de manhã o problema está tão grande que não tem mais solução.
Mas na presença do Senhor, os problemas ganham o tamanho certo, o tamanho que, visto por Deus, não é nada, é uma fichinha besteira. Ah, mas eu estou sem dinheiro. E daí, meu filho? Vai para o SPC, não tem problema não. O Senhor é dono do ouro e da prata, e no final das contas, quando Ele voltar, você vai ser rico. Pode ter rico, quando Ele voltar. Agora não, agora você pode, não tem problema não. Ah, mas eu precisava ter pelo menos mais um dinheirinho na minha conta. Jesus nasceu pobre, e não um pobre qualquer, pobre de Marredeci. E Ele era o único no universo que podia ter escolhido a família que iria nascer. Mas escolheu a família de José, um carpinteiro, de Maria, dona de casa. Ele escolheu essa família e viveu como pobre. E disse: as raposas têm buraco onde se esconder, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Dorme no fundo de um barco. Busque o Senhor, e quando você buscar o Senhor, meus irmãos, você vai descobrir, meus queridos, que o Senhor está conosco, e isso é o que importa. Pode faltar tudo, só não pode faltar Deus. O anjo do Senhor, Jesus Cristo, nos prometeu que estaria conosco, e quando nós estamos reclamando da vida, Ele está olhando de perto a nossa reclamação. Você reclamando da dor na unha, e Ele olhando as marcas dos cravos. Você reclamando de uma pessoa que falou mal de você no Facebook, e Ele lembrando, olhando para as cicatrizes do chicote nas suas costelas. Você não tem motivos para se queixar. Busque o Senhor, e o Senhor contigo dará a proporção do seu problema. Além disso, meu irmão, tema a Deus, tema ao Senhor, procure andar conforme a vontade do Senhor, na certeza que o Senhor está ao lado daqueles que são servos do Senhor. E o Senhor vai nos acompanhar para sempre, meus irmãos. Por mais que seja sofrida a vida aqui, o Senhor nos garante vida eterna. O apóstolo Paulo vai nos dizer de que o que está guardado para nós é infinitamente melhor do que nós podemos ter aqui na vida. Você acha que a vida de um bilionário é uma vida boa? Que ele poder comer em todo canto é coisa boa? Que ele poder pegar um helicóptero para ir para a praia é uma coisa boa? Você acha que poder entrar numa loja e comprar o que bem entender é uma coisa boa? Meu irmão, isso não é nada. Está ao lado do Rei dos Reis para sempre é que é uma coisa importante. Como diria C.S. Lewis, eu vou para a terra de Aslan, porque lá eu sou amigo do rei. Busque ao Senhor, bendigam ao Senhor, temam ao Senhor, confiem no Senhor. O que nos leva a passar por momentos difíceis na vida, meus irmãos, em meio às perturbações que acontecem conosco, não são as perturbações que acontecem conosco, mas é a falta de confiança que nós temos em Cristo. O Senhor nos convida então a confiar plenamente nele, porque mesmo que todas as coisas sejam retiradas de nós, até a nossa própria vida, a nossa alma está guardada nele, e Ele vai resgatando a nossa alma. Ele vai nos garantir que nós nunca seremos condenados. Nós não teremos uma eternidade ruim, mesmo que agora estejamos enfrentando dias ruins. Nós não teremos uma eternidade ruim. A nossa eternidade está guardada no Senhor. Confie no Senhor, creia no Senhor Jesus, para que a eternidade seja uma bênção na sua vida, confiando nele. Mesmo que tudo esteja difícil, meus irmãos, vamos buscar as lições que Davi aprendeu nesse momento difícil da vida dele, e que o Senhor nos ajude a bendizermos ao Senhor, a buscarmos o Senhor, a temermos o Senhor e a confiarmos no Senhor. Que o Senhor nos abençoe.